Vamos então continuar aqui a questão 310. Ao fim de um determinado tempo, o espírito reconhece ossadas ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Às vezes. Depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Então, o que ele está colocando aqui? Ele vai ter vai reconhecer, vai ter um apego a coisas, a objetos. É o que ele coloca aqui às vezes, vai depender do seu grau, da sua elevação, de quanto ele está desmaterializado, quanto ele está desapegado das coisas, né? Vai depender do ponto de vista mais ou menos elevado, né, do seu aprendizado, sobre o qual considera as coisas terrenas. O respeito que se tem pelas coisas materiais que pertenceram ao espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos, ele vê esse respeito com prazer. O espírito sempre fica feliz de ser lembrado. Vamos lembrar, nós já comentamos isso aqui, quando nós lembramos de alguém, fazemos uma oração para ela, lembramos com alegria, lembramos com felicidade, o espírito vai sentir aonde ele estiver, ele vai receber essas orações como um buquê de flores, ele vai receber os nossos sentimentos de amor, o nosso sentimento de alegria aonde ele estiver. Então o espírito sempre fica feliz de ser lembrado. As coisas que dele se conservam trazem-no à memória, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não esses objetos. Não são os objetos, não é o fato de eu pegar uma fotografia que vai atrair aquela pessoa. Não, é o meu pensamento de lembrar dela que vai atrair aquela pessoa. E ela vai sentir, digamos assim, o meu sentimento. Então, se eu lembrar com alegria, se eu fizer uma oração ali desejando que ela esteja bem, feliz, aprendendo, crescendo, ela vai sentir isso. Se a minha lembrança for de pesar, de choro, de desespero, de saudade, ela também vai sentir isso. Então nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso, porque nós podemos nos transformar em obsessores dos nossos entes desencarnados. Não darmos sossego, não deixarmos com que eles continuem a sua jornada, chamando o tempo todo para que eles venham à Terra. E a gente vê isso muito nas sessões mediúnicas, muito mais do que se pensa. Tem muito mais obsessor encarnado para desencarnado do que o contrário. Às vezes as pessoas nem se dão conta disso. De que elas aqui encarnadas estão obsediando pai, irmão, marido, filho, principalmente filho. Nós vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu esta colocação. Lá na casa de Blandina, que é uma casa para crianças, muitas vezes eles têm que apagar a memória da criança, apagar a memória da mãe, por exemplo, para que a criança não sofra. Porque o choro, o desespero da mãe é tão grande que angustia, faz com que a criança queira ir consolar, a criança queira ir lá para ver o que está acontecendo com a mãe, porque que a mãe está sofrendo. Então, para que a criança não sofra tanto e ela não tenha a capacidade para assimilar isso, eles apagam da memória da criança, apagam a mãe, tiram, para que evitar esse sofrimento. O livro Entre a Terra e o Céu. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos pelos quais passaram durante sua última existência corporal? Frequentemente eles a conservam, e essa lembrança lhes faz sentir melhor o valor da felicidade que podem usufruir como espíritos. Então o que eles estão colocando aqui? Perdão. Eles se lembram do sofrimento? Sim, frequentemente sim. E vão se sentir aliviados, principalmente aqueles que estão desencarnando de uma forma tranquila, de uma forma boa, passaram aqui pelo sofrimento resignados, resilientes, entendendo que é uma limpeza do perispírito, é uma limpeza necessária pela sujeira que realizamos no passado,
aí ao se verem aliviados daquela doença, daquele sofrimento, vão estar assim aliviados, que bom, terminou, acabou. Aqueles que não passaram por esse sofrimento, por a doença, com resiliência, com entendimento, vão continuar com ela no plano espiritual. De novo, vamos ver nosso lar, o André Luiz, 8 anos ali com o seu câncer, com a sua sífilis, com todo aquele problema, com a dor, com o sofrimento, né, da doença que o fez desencarnar. Ele continuou carregando, até porque ele desencarnou como suicida inconsciente. Não era a intenção dele de se suicidar, mas pelo desrespeito com o corpo, com a vida que levava, ele desencarna como suicida inconsciente. O homem que foi feliz aqui lamenta os prazeres que perdeu ao deixar a terra. Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a impureza de sua natureza, a qual espiam através do seu sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, o que ele está colocando aqui? O homem que foi feliz aqui lamenta os prazeres que perdeu ao deixar a terra. Aquele que teve uma vida feliz, aquele que foi rico, aquele que viveu muito bem, muito alegre, uma vida muito tranquila, ele vai se lamentar a hora que ele deixar a terra? É o que ele coloca aqui, só espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com as impurezas da terra. Porque um espírito superior, ele vem na terra para necessidade de missão. Um espírito que já aprendeu um pouco, já se melhorou, ele vem na terra pelas provas. Ele precisa passar pelas provas para continuar aprendendo, para continuar as lições. Só vai estar apegado a esse sofrimento, só vai estar apegado a essas injustiças, só vai estar apegado à dor que existe aqui na Terra, os espíritos impuros, imperfeitos, aquela terceira categoria, vamos lembrar lá a escala que o Kardec faz da questão 100 a 113, são os espíritos impuros, densos, ligados à matéria, que vão sentir saudade de um planeta tão difícil, onde o mal domina. Não existe vítima, mas existe a dor, existe o sofrimento. Quem é que vai ter saudade de um planeta tão difícil? De uma situação onde o mal coordena e as coisas são tão difíceis. É o que ele coloca aqui. Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a impureza de sua natureza, a qual espiam através dos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, aqueles que já aprenderam um pouco, já sabem um pouco, ou para aqueles que vieram aqui em missão, é um alívio poder ir embora, né? A felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra, pois por mais que tenhamos um ou outro prazer na terra, eles são efêmeros. Aí nós vamos sempre colocar aqui, poxa, mas e aqueles que não sabem, não conhecem, não estão fazendo coisas porque não conhecem? Nós não podemos esquecer a questão 621, onde o Kardec pergunta onde estão as leis de Deus, onde estão gravadas, onde nós temos que buscar as leis de Deus. Na nossa consciência, elas estão gravadas em nós. Todos nós temos dentro de nós todas as leis de Deus. Nós precisamos buscá-las através do conhecimento, do autoconhecimento e da reforma íntima. Cada vez mais nós vamos tendo acesso a essas leis e a esses conhecimentos. Aí nós temos uma passagem, uma colocação aqui do Kardec. Assim como o homem adulto que menospreza aquilo que fazia as delícias de sua infância. É o que ele está dizendo aqui. Só os espíritos inferiores vão se apegar às coisas desse planeta, porque os superiores, eles vão
está muito feliz de se libertar dessa camisa de força, desse escafandro, né? Porque lá no plano espiritual, na verdadeira vida, é onde nós temos a verdadeira felicidade. E o Kardec coloca aqui, é como um homem adulto que menospreza as alegrias da infância. Nossa, eu adorava andar de cavalinho, adorava escorregador, adorava ir no parque, na gangorra, no balanço. São coisas de infância. Hoje eu vou na gangorra, eu vou no balanço, eu levo meu neto na gangorra, no balanço, e lembro de como eu gostava quando eu era criança, mas não tenho, é lógico, não vai ter nenhum apego a isso. Isso tem um tempo, tem uma idade. É o que ele coloca aqui. Assim como o homem adulto que menospreza aquilo que fazia as delícias de sua infância, as pequenas felicidades, as pequenas coisas que nós temos aqui na Terra, a gente não vai sentir saudade, como eu não sinto saudade da alegria que eu tinha no balanço ou no escorregador. Fazem parte da infância, fazem parte das criancices, as lembranças das pequenas alegrias que nós temos aqui na Terra. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Não. Olha a resposta que interessante. Não. Às vezes a gente pensa, nossa, fulano estava construindo um império, o fulano estava construindo um asilo, estava construindo uma creche, estava fazendo um quadro, ou estava compondo uma música. Ele vai sentir pelos projetos inacabados? Olha o que ele coloca aqui. Não. Porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Os verdadeiros projetos, aqueles que são para o bem, aqueles que são de espíritos elevados, eles são para os outros. Eles não são para o seu ego, para a sua vaidade. Eles são para a humanidade, eles são para os outros. Então ele sabe que outros, irão concluir esses trabalhos. E ele lá no plano espiritual, na erraticidade ou outro plano que ele estiver, ele vai trabalhar para influenciar com que outros terminem, realizem aquilo que ficou inacabado quando ele desencarnou. Olha a resposta. Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los, né? Concluir esses trabalhos inacabados. Ao contrário, ele, né, desencarnado, se empenha em influenciar outros espíritos, né, que estão encarnados a continuar essa obra. Seu objetivo na Terra, no planeta, né, era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos, né? Aí nós vemos, porque no mundo dos espíritos ele vê a imortalidade da alma, ele vê as coisas com outros olhos, e aquilo que ele estava fazendo, se aquilo era importante mesmo, e tinha significado para o planeta, para os outros, para a cidade, para a rua, para o bairro, para a família, ele vai influenciar outros para que terminem, continuem aquele projeto, né? O espírito superior não tem personalismo. Ele não tem, eu tenho que fazer, eu tenho que receber os louros, sou eu que tenho que receber os créditos. Isso faz parte do ego, da vaidade, né? E dos espíritos inferiores. Os superiores não têm isso, estão livres, né, do apego, estão livres da vaidade e do ego. Nós vamos dar uma olhada aqui nas questões 85 e 86, quando nós vemos aqui falando sobre o mundo primitivo, né? Quando eles perguntam, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, o mundo espiritual. Ele é preexistente e sobrevive a tudo. Então, a vida no mundo espiritual é preexistente a tudo. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, se ele tem alguma obra, alguma coisa aqui no planeta, isso ele faz parte do grupo, ele faz parte do conjunto que está realizando essa obra, né? Então, às vezes, ele está até continuando algo que outro começou antes, ou que ele mesmo começou
numa vida passada. E ele vai influenciar outros para que continuem, para que façam aquele trabalho. Então nós precisamos entender que apego faz parte do ego, vaidade e personalismo faz parte do ego, da vaidade, né, do orgulho, coisas que nós temos que trabalhar para nos livrarmos aqui no planeta. Aquele que deixou trabalhos artísticos ou literários conserva por suas obras o amor que tinha quando vivo? Aí o Espírito aqui continua na mesma toada, segundo sua elevação. Ele os julga sobre um outro ponto de vista e frequentemente condena o que mais admirava. Por quê? Porque o ponto de vista é outro. Vamos lembrar que Kardec está aqui no século XIX. No século XIX se dava muita importância ao quadro, ao trabalho, ao autor, ao crédito, né? A intelectualidade. É uma época que estava ali aflorando todas as ideias, né? Uma série de coisas. Por isso também essa pergunta. Hoje as coisas, espero, né, que para a maioria tem uma outra conexão. Né? As coisas, hoje as pessoas colocam as coisas na internet e não estão muito preocupadas, não eu que fiz, não, que todo mundo copie, que todos aprendam. Isso vai criando e aprimorando e melhorando as coisas como um todo. Hoje nós temos a turma mais jovem, mais desapegada a uma série de coisas, e isso é muito bom. Isso é sinal de crescimento, isso é sinal de melhora. Então, de novo, ele coloca, segundo o estado de elevação, aquele que deixou trabalhos artísticos ou literários, né? Pintores, músicos, escritores, conserva por suas obras o amor que tinha quando estava vivo. Aí ele vai colocar, segundo sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista, do ponto de vista da imortalidade, do ponto de vista da verdadeira vida. E na maioria das vezes condena o que mais admirava. Porque ele vai ver naquilo que ele admirava a vaidade, o orgulho, e ele vai condenar aquilo. O espírito ainda se interessa pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Quer dizer, no plano espiritual ele vai continuar interessado nas coisas de ciência, de literatura, de música, de arte aqui na Terra. De novo, olha o que eles colocam, de novo na mesma toada. Depende de sua elevação, sempre. Vai depender do aprendizado, vai depender da elevação. Depende de sua elevação ou da missão que possa ter de cumprir. O que vos parece magnífico, muitas vezes é muito pouco para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira o trabalho de um estudante. Esses espíritos avaliam aquilo que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, eles vão avaliar como um mestre olha para o trabalho de um estudante, sabe que ele ainda vai melhorar, que ele ainda vai aprender, que ele ainda vai se modificar. Então, ele olha para aquilo que ainda falta aprender, né? Então, ele olha, puxa, eu realizei esse trabalho, mas ainda falta tanto, ainda tenho tanto que aprender. E os espíritos, aqueles que estão ensinando, aqueles que são mestres, eles avaliam aquilo que pode provar que os espíritos encarnados estão nos seus progressos. Então eles vão avaliar, puxa, está progredindo, já melhorou um pouquinho, já está aprendendo, já está quase passando pela prova. É esse tipo de olhar que o espírito que tem conhecimento, quando está no plano espiritual, vai olhar para as coisas, para a ciência, para a arte, para a música, para a literatura daqui da Terra. Os espíritos conservam após a morte o amor pela pátria. É sempre o mesmo princípio. De novo, né? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Nós somos filhos de Deus.
Para os espíritos elevados, nós não somos da terra, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos ao universo. Né? Aqueles que têm um grau de conhecimento, nós somos terráqueos, nós fazemos parte de uma rede, nós fazemos parte de um conjunto que se chama planeta Terra. Por espíritos inferiores, nós somos brasileiros, franceses, americanos, indianos, né? Para os mais apegados ainda, né? Nós somos paulistas, nós somos nordestinos, nós somos sulistas, né? Conforme vai diminuindo o grau de consciência, de aprendizado, de entendimento, vai diminuindo, vai fechando os círculos. Até o eu, para mim, para os meus e o resto que se dane. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Então ele coloca, os espíritos conservam após a morte o amor pela pátria, é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, sua pátria está onde eles têm mais pessoas que lhes são simpáticas. Né? A família universal é a afinidade. Perdão. O que separa os espíritos é a vibração, não é fronteira geográfica. Então o espírito vai estar mais ligado a uma região onde ele tem mais familiares, amigos, pessoas da família espiritual encarnados. Então, se eu tenho mais pessoas encarnadas da minha família espiritual, da minha amizade aqui no Brasil, eu no plano espiritual vou estar mais ligado ao Brasil. Se eu tenho mais, por exemplo, meu filho mora nos Estados Unidos, trabalha na China. Se eu tenho mais entes queridos que estão ali, meu filho, minha nora, minha neta, nos Estados Unidos, eu talvez me ligue lá. Se eles estiverem mais tempo na China, me ligue lá. Vou olhar, vou ver como é que está. Se eles mudarem, né? Eu brinco com eles que eles são cidadãos do mundo. Minha neta é uma cidadã do mundo. Talvez ela, quando fique moça ou adulta, ela vá para Marte. Então, é uma brincadeira que eu faço com eles. Mas nós somos cidadãos do universo. Somos todos irmãos. E nós vamos ter um olhar aonde aqueles que nós amamos, os nossos entes queridos, estão, para poder ajudá-los, para poder participar das alegrias deles, dos sucessos, das vitórias deles. Então a família e a afinidade espiritual é que vai marcar aonde nós teremos mais ligações. Aí nós temos aqui uma colocação de Kardec. A situação dos espíritos e sua forma de ver as coisas variam ao infinito. Por que variam ao infinito? Porque o aprendizado, o crescimento, a elevação também varia ao infinito. Porque nós somos imortais. Então o nosso aprendizado vai ao infinito, o nosso crescimento vai ao infinito. Quando nós chegarmos a espíritos puros, nós vamos crescer a espíritos crísticos. A hora que nós chegarmos a espíritos crísticos, como é, por exemplo, o Mestre Jesus, que hoje já deve ser muito mais do que isso, que é o governador da Terra, tem os governadores das galáxias, dos universos, e por aí vai. Nós vamos estar ascendendo, crescendo, subindo sempre. Então, a situação dos espíritos e sua forma de ver as coisas variam ao infinito e na proporção de seu desenvolvimento moral e intelectual. Quando eu estudo, quando eu aprendo, como nós estamos aqui estudando, aprendendo, eu estou me desenvolvendo intelectualmente. Quando eu ponho em prática, quando eu me modifico, quando eu me transformo, eu estou me desenvolvendo moralmente. Geralmente, os espíritos de uma ordem elevada só fazem estadas breves na Terra. Então, quando aquele ditado que diz, quem é bom fica pouco tempo aqui, não, ele foi embora cedo porque ele era bom e terminou a jornada dele. É
É uma grande verdade, olha o que ele está colocando aqui. Geralmente os espíritos de uma ordem elevada só fazem estadas breves na Terra. Tudo o que aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, e as coisas às quais o homem atribui a maior importância são tão pueris aos seus olhos que os espíritos encontram poucos atrativos nelas, ao menos que tenham sido chamados com o objetivo de colaborar para o progresso da humanidade. Nós vamos ver lá no livro Domínios da Mediunidade, nós vamos ver essa questão, né, dos espíritos só estão ligados aqui no planeta e com as coisas do planeta, aqueles que estão ligados a esta ou aquela pessoa por simbiose, né, por estarem querendo vivenciar com elas, querendo comer através delas, fumar através delas, usar drogas através delas. Então são aqueles que estão presos, ligados aqui o planeta. Aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, aqueles que já têm um pouquinho de elevação, eles estão em patamares, estão em lugares onde olham para a Terra como ela é. Segundo estágio, primitivo, jardim da infância, crianças começando a aprender. Então é o que o Kardec coloca aqui. Tudo o que aqui na Terra se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, com as grandezas, com a beleza que é no plano espiritual. E as coisas às quais o homem aqui encarnado, a humanidade encarnada, atribui a maior importância, são tão pueris, são nada, são tão infantis aos seus olhos, né, aos olhos dos espíritos, que os espíritos encontram poucos atrativos nessas coisas, a menos que tenham sido chamados com o objetivo de colaborar para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermediária permanecem com mais frequência na Terra, embora considerem as coisas sob um ponto de vista mais elevado do que quando nelas viviam. É aqueles que estão na erraticidade, mas já têm um certo conhecimento. Os espíritos vulgares são de certa forma sedentários, parados, estacionados e constituem a massa da população invisível que envolve o globo terrestre, que é aí que eu falo do capítulo 15, se eu não me engano, do Domínios da Mediunidade, que nós vamos ver sobre esses espíritos que estão ligados à Terra, que estão ligados a outras pessoas por simbiose, né, por estarem vivendo, querendo viver a vida do encarnado, estarem ligados aqui pelo apego a esses prazeres, né, que são os espíritos vulgares, estão ligados às coisas da terra, querem comer, querem beber, querem fumar, sente falta de doce, sente falta do cigarro, sente falta da droga, sente falta do sexo, né, sente falta das coisas daqui, ficam ligados aqui. Conservam, né, esses espíritos conservam quase as mesmas ideias, os mesmos gostos, por isso que eu falei da comida, do cigarro, da bebida, né, da droga. Conservam quase sempre as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham sobre o seu envoltório corporal, que tinham quando estavam encarnados. Intrometem-se em nossas reuniões. O que o Kardec está colocando? Esses espíritos se intrometem nas reuniões mediúnicas que são feitas ali, né, no grupo mediúnico parisiense. Intrometem-se em nossas reuniões, né, nas reuniões mediúnicas, nossos negócios e nossas diversões. Se intrometem na vida, dão palpite, estão ali o tempo todo obsediando, né, querendo viver, querendo às vezes atrapalhar os obsessores, aqueles que querem jogar a pessoa para baixo, atrapalhar, se vingar. Então, intromete-se em nossas reuniões mediúnicas, nossos negócios e nossas diversões, nas quais tem uma participação mais ou menos ativa, segundo o seu caráter, influenciando segundo o caráter, quanto menos conhecimento eles têm. Vamos lembrar, né, a pergunta mais conhecida, né, a 459, né, se nós somos influenciados, os espíritos respondem, na maioria das vezes são eles os desencarnados que vos dirigem. Então, é o que ele está colocando aqui.
não podendo satisfazer suas paixões, usufruem daqueles que a elas se entregam, incitando-as a cultivá-las. Então, eles não podendo satisfazer o sexo, a droga, o cigarro, o fumo, eles vão se juntar, por isso a questão da simbiose, com aqueles que se aprazem, se comprazem nesses vícios e vão incitar para que beba mais, fume mais, use mais droga, se perverta mais no sexo. Vão ficar ali incitando, né? Obsediando esses encarnados, que estão em similaridade, estão na mesma sintonia do que quando eles estavam encarnados e por eles sentirem falta não saem daqui, ficam apegados, ficam grudados aqui na Terra. Não podendo satisfazer suas paixões, usufruem daqueles que a elas se entregam, incitando-as a cultivá-las. Dentre esses espíritos há alguns mais sérios, que vêm e observam para instruir-se e aperfeiçoar-se. É aqueles que estão aqui ainda na Terra, mas estão querendo aprender, são aqueles que assistem às palestras, são aqueles que ouvem quando são trazidos no nosso Evangelho no Lar para ouvir a preleção em voz alta, para fazer as orações, que são aqueles que o plano espiritual levam nas casas espíritas, nos templos, nas sinagogas, para assistirem às palestras, para ouvirem os ensinamentos, para aprenderem, para se melhorarem. Esses já são mais sérios, já estão querendo aprender. Ainda não estão completamente liberados, mas já estão querendo aprender. As ideias dos espíritos se modificam na erraticidade? Eles respondem muito. Por quê? Porque na erraticidade, né, que é o plano espiritual, onde nós vamos, aqueles que têm necessidade ainda de reencarnar, o plano espiritual que nós estamos na vida espiritual se chama erraticidade. Se modifica a visão, o pensamento, o ponto de vista na erraticidade, eles respondem muito. Elas sofrem grandes modificações, as ideias, né, no plano espiritual, elas sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa, se desliga das coisas da matéria, vai se purificando. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. Só então procura os meios de aprimorar-se. Então, conforme ele vai se depurando, vai se melhorando, ele vai buscando os meios, né? Como é que eu posso fazer para me melhorar? Aí ele vai entrando na programação para o reencarne, para poder provar o que já aprendeu, para poder começar a aprender coisas novas, para poder limpar a sujeira que fez, poder ressarcir as coisas, os erros que cometeu. E é isso, nós vamos fazendo, vendo, aprendendo, melhorando no plano espiritual e voltamos para a Terra para provar se melhoramos mesmo, se aprendemos mesmo, se realmente aquilo é verdadeiro. Uma vez que o espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação, de onde vem seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? Essa pergunta é muito interessante, porque se a gente já encarnou e desencarnou um monte de vezes, por que se espanta? Por que essa impressão quando desencarna? Eles respondem, é apenas um efeito do primeiro momento e da perturbação que acompanha o despertar. Vamos ver lá a questão 85 e 86, né? A perturbação que acompanha o despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrena se apaga, né? Então nós vamos ver a questão da perturbação espiritual na 164 e 165, né, que eu já comentei aqui, quando ele fala, ao abandonar o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo. Consciência imediata não é a palavra, ela fica algum tempo em estado de perturbação, né? Ele vai ter aquela névoa, né, aquela perturbação. Todos os espíritos experimentam o mesmo grau de intensidade e pelo mesmo tempo a perturbação que sucede à separação da alma do corpo? Não, depende de sua elevação. De novo, vai bater na mesma tecla. Depende da sua elevação.
Então, conforme a elevação, ele vai despertando, ou ele vai ficando ainda um tempo nessa perturbação, e o que ele diz, mais tarde, conforme ele vai saindo dessa névoa, vai saindo dessa perturbação, vamos lembrar que o André Luiz, lá no nosso lar, ficou 8 anos no umbral. Depois é que ele despertou, depois é que ele foi ajudado, depois que ele se arrependeu, que ele quis ajuda, que ele pediu por ajuda. Aí ele foi sendo esclarecido e através da sua obra nós vamos sendo esclarecidos também. Por isso que é tão importante ler. E ler na sequência, né? Para ir acompanhando o desenvolvimento de aprendizado. Nosso lar, mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna e por aí por diante. Então, mais tarde, ele reconhece perfeitamente à medida que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrena se apaga, né? Onde ele vai se desligando das coisas da terra e vai entendendo e se ligando cada vez mais na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, nós terminamos aqui essa questão, né? Nós terminamos aqui a lembrança de existência corporal com a questão 319 e o nosso próximo estudo vai ser comemoração dos mortos, né? Funerais. Até lá!